Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal pessoal, canal Pastor J. Silva, com toda a propriedade, para falar sobre a lição de número 7, cujo título é A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. Bom, isso aqui é um assunto que desde a primeira lição eu particularmente já venho abordando, né? Essa preocupação. Claro que a gente dá uma evidência maior a partir do momento que a gente vê aí a necessidade de se orar, de se contribuir e de se fazer missões como na lição anterior. Pois é, essa lição anterior, no caso, ela foi muito significativa por tratar sobre a questão da oração, da contribuição para manter em campo aqueles que estão literalmente fazendo a vontade do Senhor de forma bastante concisa, precisa e necessária. Pois é, mas a gente vem sempre abordando essa preocupação aqui. E é claro que a gente chega então para falar com toda a propriedade sobre essa responsabilidade, tá? Em relação à igreja literalmente. Então a lição de hoje é uma lição bastante importante, tá? Porque a responsabilidade, tá, de manter os missionários é fundamental para a igreja. E é claro, a responsabilidade que essa igreja possui é o ponto de contato do que nós iremos abordar aqui. Mas antes da gente começar a deixar as nossas pautas aqui com toda a propriedade, eu quero externar meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. Tá? Independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus e vai continuar sendo Deus. Bom, e aos líderes aí à frente da IBDDEL também, nossa irmã Deise, pastor Ricardo, a secretária Célia, Luciana, né? Nosso pastor presidente também, pastor Zé Carlos, vocês lindos e perfumados professores e professoras, motivos e razões pelos quais a gente sempre procura deixar aqui pautas, aplicações para uso, né, dos senhores e das senhoras com toda a propriedade. Nossos amigos que nos acompanham aqui também, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Fique tranquilo que eu não vou pedir like coisa nenhuma não, tá? Você fique à vontade, se quiser dar amém, se não quiser tá tudo certo. O importante é vocês serem edificados, isso é o que vale. Falou? Se quiser também se inscrever também, fique à vontade. Não vou pedir para ninguém se inscrever, deixar like, acionar sininho, fique tranquilo, não vou pedir para você fazer nada disso. Você faz se você quiser, tá bom? Você não é obrigado a fazer nada. Só observar o que a gente passa aqui e, é claro, aprender com isso para mim já é muito mais importante que like, muito mais importante que inscrição e muito mais importante que sininho aqui para você ser lembrado, tá bom? Então fique à vontade, deixa Deus trabalhar contigo. Bom, a gente muda um pouco, até porque não há necessidade de ficar aqui pedindo, né? Até porque se de repente vocês forem embora, não, então não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com a edificação de almas, de vidas, com o aprendizado, com a transmissão literalmente da palavra de Deus. Então que o Senhor te abençoe e vamos ao que interessa, né? Pois é, então, se você puder, chama aí a família, senta no sofá, prepara a pipoca e vamos que vamos. Lembrando que eu não sei se essa lição vai para o canal EBDDEL, mas de qualquer forma, fica aí a deixa também. Dá uma passadinha lá, nós temos lições maravilhosas sendo aplicadas tanto por isso que vos fala, como principalmente pela nossa missionária Enedina. Pois é, a Enedina tem aí se destacado e dado aí uma importância salutar, tá, a essa lição com toda a propriedade, e eu me alegro com isso por saber, até porque ela é a nossa missionária e modelo, então que Deus abençoe a vida dela cada dia mais. Deus te abençoe, missionária Enedina, tá bom? Bom, vamos lá. É claro que a gente tem outros professores aqui também, né? Mas ela é literalmente aquela de campo, aquela que vai, aquela que faz, aquela que realmente está aí voltada e focada dentre as várias missionárias e missionários que a gente tem dentro do campo,
tá? Que Deus abençoe a vida de vocês com toda a propriedade, tá bom? Mas vamos lá, como eu disse, lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. O nosso texto áureo aí de abordagem diz o seguinte: então, enquanto temos tempo, olha só, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Enquanto temos tempo, enquanto tempo temos, vamos fazer a vontade do Senhor. Vamos fazer a obra do Senhor. E ele diz aqui, vamos fazer o bem, principalmente aos nossos irmãos com toda a propriedade, nossos aguerridos soldados que estão no campo, levando o nome do Senhor e propagando o reino. Então, vamos abençoar os nossos irmãos, vamos nos preocupar um pouco mais com eles, vamos ser responsáveis, literalmente, por esses homens e mulheres que estão aí na obra, fazendo o que eu e tu não fomos chamados para fazer, ok? Pois é, nem todos são chamados a ir ao campo missionário, nem todos. Queria eu, poder atravessar as fronteiras, fazer a vontade do Senhor em outras terras, mas aprove o Senhor me deixar em Judéia, um pouquinho aqui em Jerusalém, um pouquinho de Judéia, entendeu? Até mesmo em Samaria o Senhor nos permite ir, mas existem aqueles que vão além. Então, sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de pelo menos ir dentro dessas 3 áreas aí, a nível da nossa nação, literalmente, em algumas localidades, alguns estados, com toda a evidência para fazer o nome do Senhor. Isso para mim já é maravilhoso. Agora imagina quem está atravessando as fronteiras, É coisa demais da conta. Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Olha só o que diz aqui: integralmente, não é parcial, é papel da igreja responsabilizar-se pelos seus missionários, ok? Bom, a leitura diária traz para a gente aquelas descrições. A primeira vai falar sobre a consciência missionária que surgiu literalmente dentro da primeira igreja, na igreja primitiva, lá em Antioquia, segundo Atos 11, capítulos 11 e capítulo 13, fala sobre a igreja de Antioquia, a base missionária de Paulo, literalmente, de onde ele e Barnabé se desprenderam para lançar-se literalmente sobre o mundo do seu tempo, regiões onde sequer Jesus foi mencionado. Eles se dispuseram a ir fazer a obra do Senhor com toda a propriedade. Bom, a segunda descrição fala sobre a consciência de responsabilidade da igreja para com os missionários, é o que a gente viu aqui literalmente na verdade prática. A terceira vai falar sobre preocupação e cuidado constante que essa igreja deve ter com seus missionários. Bonito isso aqui, Vamos lá. E a quarta vai falar sobre recepção alegre. Olha só, a recepção alegre e honrada da igreja para com... Isso aqui é fundamental, O irmão, a irmã estavam no campo fazendo a obra do Senhor, de repente eles retornam. Precisamos recepcionar bem os nossos missionários. Precisamos tratar bem os nossos missionários. Dentro dessa linha de raciocínio, eu até volto a falar sobre algo que eu falei na lição anterior, sobre a questão da oração, da contribuição, Mais uma pauta que eu abordei com muita propriedade é a atenção que deve se dar a esse missionário que está no campo. Hoje nós temos meios de comunicações adversos que facilita esse contato. Isso é muito importante. Não só a contribuição, não só a oração, mas o contato, uma ligação, uma chamada de vídeo. Pastor, mas ele está numa área que isso não entra, não funciona, não tem problema. Existe papel e caneta ainda, dá para se escrever carta. O importante é se manter contactado com esse irmão ou essa irmã que está no campo. Isso faz uma diferença assustadora. Com toda a propriedade, colocar em evidência essa recepção alegre e honrada, não só no fato de recebê-lo, mas de tratá-lo
também onde ele está. Vamos lá. A importância de igreja local. A importância da igreja local, comunicar a necessidade dos missionários. A importância da igreja local, tá, fica a cargo dessa igreja local, tá, a razão de estar sempre motivando a igreja a continuar dando atenção aos seus missionários. Cabe à igreja local manter a importância vital da visão missionária. Isso sim é fundamental. Bom, quando a igreja ora, jejua pelos seus missionários, com certeza eles conseguem trabalhar com mais afinco no campo e, é claro, tá, não só contribuindo, mas também se comunicando. Pega a visão. Ok? Bom, queridos, então, passando aqui pela nossa leitura bíblica em classe, pautada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 14, onde o autor coloca em evidência a preocupação da lei, a importância da lei, dizendo que na lei escrito estava com toda a propriedade que a boca do animal não deveria ser atada, não deveria ser amarrada, né, enquanto ele triturava o grão, ou seja, enquanto ele mastigava o grão. A importância do apóstolo colocar isso aqui para a gente tentar colocar isso aqui dentro da ideia de responsabilidade da igreja com a obra missionária, é porque para os judeus os animais faziam parte, claro, de uma criação divina e deveriam ser tratados com certo cuidado, com certo respeito, com um pouco mais de humanidade. Se eles tinham essa preocupação com os animais, imagine você, quando o apóstolo Paulo faz a pergunta, imagina Deus. Pois é, será que Deus não tem essa preocupação? Bom, se eles pensam que os animais devem ser tratados com cuidado, respeito, imagina Deus que lida com pessoas. Pois é, se Deus que lida com pessoas não tiver essa preocupação, fica difícil. Ou seja, ele está dizendo que Deus tem essa preocupação. E se Deus tem essa preocupação, obviamente que a igreja também deve ter essa preocupação. Claro que a gente não está aqui falando de animais, nós estamos falando de pessoa. É por isso que, se eu fosse colocar uma outra leitura bíblica aqui para substituir essa, com certeza a gente falaria aqui sobre a preocupação que o apóstolo Paulo passou a transmitir para uma igreja que lhe ajudou no momento que ele mais precisou. Ele diz que aprendeu a passar fomes, a ter necessidades, a passar por adversidades, mas quando ele precisou, a igreja estava lá. A gente poderia alocar isso aqui e, é claro, vai pautar muito mais claro e evidente essa responsabilidade da igreja para com a obra missionária. A gente vê isso literalmente dentro do livro de Atos, quando o apóstolo Paulo se predispõe a fazer a obra do Senhor. Teve igreja, ele cita isso com muita propriedade, que esteve pronta a lhe ajudar nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, vocês fiquem à vontade para cavar muito mais, e eu vou sair daqui porque é uma leitura, tá, que vai mexer muito, a gente vai ficar muito preso aqui para tentar trazer o argumento para dentro desse título da lição. Então eu não vou ficar aqui me esforçando para isso, vocês que fiquem à vontade para fazer. Ok? Vamos lá. Aí a gente sai daí, chega dentro do plano de aula. Dentro do plano de aula ele fala sobre o envio do missionário na sua introdução do plano. Tá? Vai falar sobre o envio desse missionário ao campo. E é claro, enviar um missionário ao campo requer, ele diz aqui, planejamento. Não basta eu dizer eu vou te enviar, não, tem que haver um planejamento. Por que tem que haver um planejamento? Porque esse missionário pode ter famílias, pode ter filhos, pode ter esposa, tá? Ou vice-versa. Então isso significa que automaticamente esse planejamento, tá, vai me colocar também com a responsabilidade de cuidar de sua família. Ele diz mais ainda, planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e de sua família. Não é só cuidar do missionário, é cuidar do missionário e de sua família, ok? Isso é muito importante. A igreja tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa visão, ok? Principalmente quando esse missionário se encontrar numa cultura totalmente diferente da sua.
aí que ele vai precisar mais ainda desse planejamento, desse propósito e desse cuidado, tanto com ele quanto com sua família, com toda a evidência, senhoras e senhores. Isso é muito importante a gente colocar em evidência. Por quê, pastor? Porque tanto o missionário quanto a sua família, principalmente a sua família, vai enfrentar desafios assustadores. Vai ter um momento que a família vai querer vir embora, mas a obra precisa do apoio da igreja, precisa ser mantida pela igreja. A igreja precisa dar esse suporte. E aí eu volto a falar, a oração é importante, a contribuição é importante, sim, mas o feedback também é importante, ok? Principalmente quando a família estiver lá, tá? A família precisa saber que está sendo acolhida, precisa saber que está sendo tratada, cuidada, zelada por uma igreja, tá? Que está fora do local aonde eles estão. Isso é muito importante para o missionário. Pega a visão. Bom, os objetivos da lição, o primeiro deles, explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. Sim, isso a gente vai ver dentro da lição. Já até colocamos aqui uma deixa muito sucinta. Segundo, relatar um cuidado integral, ou seja, não é aquele cuidado parcial, só um tempo, tá? Não, vai ficar aí 2 anos, vou sustentar por 2 anos e acabou. Daí depois de 2 anos tu que se vira. Não é assim não, tá? Não é assim não. 3. Elencar, isto é, evidenciar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Ou seja, evidenciar, mostrar com toda a propriedade, destacar com toda a evidência. Olha só, isso é muito importante, tá? De se comprometer com os missionários. Isso aqui, automaticamente, quando eu falo, tá, dessa preocupação, desse destaque aqui, é a igreja, tá? É a igreja que tem que ter essa preocupação. A igreja toda tem que ter essa preocupação. O líder precisa evidenciar na cabeça dos seus liderados, dos seus irmãos em Cristo, que quem sustenta o missionário lá somos nós. Então faz parte de todo mundo isso aqui, ok? Muito bem. Aí nós temos aí aquela motivação, que eu também uso às vezes. Ele diz que as necessidades dos missionários precisam serem comunicadas com precisão, a fim de que haja conscientização da realidade do campo missionário. Olha que coisa interessante isso aqui, gente. O trabalho do missionário precisa ser comunicada à igreja, tá? O missionário José Francisco foi enviado para fazer missões fora, transcultural, tá? O trabalho que eu estou fazendo, né? Eu vou estar sempre mantendo aquele feedback com a liderança da igreja, e essa liderança tem, por sua vez, comunicar, tá, o meu trabalho à igreja, dizer exatamente o que eu estou fazendo, tá? E quando a igreja sabe o que eu estou fazendo, a igreja ela se sente mais motivada ainda a me manter no campo, por saber que almas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo batizadas, pessoas estão sendo doutrinadas dentro do Evangelho. Isso motiva a igreja, incentiva a igreja a continuar ajudando o missionário. E quando esse missionário voltar, claro, ele vai trazer uma gama de materiais, de tudo que ele fez, para poder mostrar para a igreja. Isso é importante para fazer com que a igreja continue investindo na vida desse missionário, desse obreiro que em campo está. Pega a visão, isso é muito importante. Ok? Aí a gente fecha o pacote, chega aqui na introdução da lição. Só para constar, depois da introdução da lição, nós temos aí aqueles três tópicos de abordagem, tá? O primeiro tópico vai falar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O segundo, o cuidado integral dos missionários. E o terceiro, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Lembrando que em cada um desses tópicos aqui, nós temos aqueles subtópicos, tá? Ou pontos de abordagem que o autor
visa fazer e trazer um comentário prévio, literalmente, sobre o assunto. E isso aqui é importante você observar, porque cada uma dessas apresentações, dentro dos pontos de abordagem, ajudam literalmente, tá, a entendermos e compreendermos de forma mais lúcida o papel responsável, tá, dentro dessa visão missionária que é o cuidado da igreja para com aqueles que estão no campo, literalmente. Pega a visão. Bom, na introdução aqui da lição, então, ele diz o seguinte: uma das mais importantes, olha só, uma das mais importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente do missionário ou dos missionários. Ok? Olha o que ele diz aqui: identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Enquanto estiverem no campo, enquanto estiverem trabalhando, enquanto estiverem labutando na obra missionária, tais guerreiros, tá, e guerreiras devem ter literalmente a atenção da igreja voltada, veiculada na direção deles. O cuidado da igreja com seus missionários é integral, diz o autor. Isso é muito importante. E detalhe, ainda dentro dessa introdução, ele diz que esse cuidado ainda abrange, a gente já falou sobre isso, ainda abrange, tá, o seu cônjuge, ou seja, sua esposa, no caso, se for um missionário, se for uma missionária, a esposa, e além disso, o cuidado com os filhos, se ele tiver que levar seus filhos e sua esposa para a cultura em que ele vai ser alocado. Então, o cuidado da igreja para com seus missionários é integral, e esse cuidado integral envolve aqui preocupação com o cônjuge, com os filhos também, pelo amor de Deus. Por quê, pastor? Porque é importante observar que a missão transcultural que leva o homem e a mulher para fora da sua nação, para uma cultura diferente, vai se tornar um desafio assustador, principalmente para os seus filhos, ok? A realidade, senhoras e senhores, transcultural é outra totalmente diferente, porque a realidade transcultural, você vai lidar com situações, com coisas, usos e costumes totalmente diferentes, e isso vai ser desafiador com toda a propriedade. Pega a visão. Vamos lá. Primeiro tópico de abordagem, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Ponto de abordagem de número 1. Vamos lá. Diz o seguinte: a responsabilidade da igreja. Tá? O sistema de apoio, tá? O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica, diz ele. Olha só, o sistema de apoio ao missionário é uma responsabilidade básica. Ou seja, isso é fundamental. Não tem jeito, faz parte da estrutura, faz parte da base, ok? Pega a visão, pelo amor de Deus, é básico isso, tá? E contínua das igrejas em todo lugar. Veja bem, é uma base única, salutar, e é claro, em todas as igrejas que se predispõem a colocar em campo guerreiros e guerreiras para fazer a vontade do Senhor. É importante demais a sua responsabilidade para com esses homens e essas mulheres. Pois é, muito bem. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio. Vamos lá. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sobre a responsabilidade, digo eu, da mesma. O missionário, tá? A igreja tem que ter essa percepção de que o missionário é um obreiro formado literalmente dentro de casa. E sendo ele um obreiro, uma obreira formado dentro de casa, tá?
esse obreiro, essa obreira, precisa literalmente ter a noção de que está sendo conduzido, sendo levado por uma igreja que se responsabiliza por ele. Isso é importante demais. Ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo lhe concede. Sim, olha só, ele é um obreiro, ela é uma obreira, ele é um obreiro, pelo amor de Deus, para fazer a obra, enviado para fazer a obra, claro, sendo guiados pela visão do Espírito Santo. Calma aí, visão do Espírito Santo volta aqui à igreja de Antioquia, aonde Paulo, Barnabé e outros irmãos estavam reunidos na casa de um irmão chamado Ágabo. Pois é, e no momento que eles oravam, esse irmão é tomado pelo Espírito Santo e diz no meio da reunião: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Lindo demais, pelo amor de Deus. Consciência missionária precisa ter entendimento de que ela é induzida, conduzida, levada, impulsionada pelo Espírito Santo. Consciência missionária é algo que dentro de você entende, é o Espírito Santo quem conduz. E esse obreiro, essa obreira, esse obreiro e essa obreira, o pastor precisa estar ciente da sua vocação. Pelo amor de Deus, isso é lindo demais. Meu Deus do céu, é dever do missionário. Então, depois, eu até já falei sobre isso, é dever do missionário, quando voltar ou quando estiver lá e tiver meios de comunicação, prestar relatório do seu trabalho. Ele diz aqui, periodicamente, sobre o desenvolvimento da obra no campo, como é que está acontecendo, o que está acontecendo, quantas almas estão sendo conversas, quantas pessoas estão sendo batizadas, como é que está sendo feita a obra. São relatórios que precisam serem periodicamente, volto a dizer, periodicamente, não é somente quando o missionário retorna. Por causa disso existem os meios de comunicação. O pastor já disse, digo de novo, lá onde ele está não tem como chegar, não tem problema, existe carta, o missionário pode enviar carta para cá e você pode enviar carta para lá, mas esse relatório precisa chegar para a igreja antes que esse missionário esteja presente. Por quê? Porque são os relatórios que motivam, que incentivam, que faz com que literalmente a igreja se mantenha preocupada e responsável em mantê-lo lá, em ajudá-lo lá. Pega a visão, pelo amor de Deus. Isso é lindo demais. Pode continuar. 2. Sistema de apoio e a obra de fé. Olha só. Bom, todo trabalho missionário, ele começa a sua pauta dizendo, todo trabalho missionário é uma obra de fé. Sim. O que seria uma obra de fé? Bom, a Bíblia com toda a propriedade já declara que o justo, ele viverá segundo a sua fé, ou viverá pela fé, ou da fé. Mas vamos lá, uma obra de fé, do começo ao fim. A obra missionária requer desse obreiro fé, desde o momento que ele sai, desde o momento que ele está indo, desde o momento que ele chega e desde o momento que ele permanece o tempo determinado até que volte. Ou seja, ele vai carecer de fé o tempo todo. Vai ser movido pela fé o tempo todo, levado pela fé o tempo todo. Tudo que ele for fazer é por meio da fé, e tudo que ele vai estar fazendo é por meio da fé. Não tem jeito, é uma obra de fé, do início ao fim, e requer de qualquer que seja o sistema de apoio, e requer de qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários, independente de quem está apoiando, tais missionários precisam, confiar em Deus.
Independente de quem está enviando o sustento, a oração, quem está mantendo, independente, tais missionários vão carecer de uma confiança em Deus assustadora. E o autor diz que tais missionários precisam confiar em Deus. Ele deixa aqui para aqueles que possuem a chamada missionária. Confiar em Deus é fundamental. Ter fé em Deus é fundamental. Pelo amor de Deus, depender da fidelidade daqueles que estão também lhe ajudando em oração, contribuindo, se comunicando, é importante demais, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá. Depende da fidelidade de seu povo, pois sem fé e oração e sacrifício, a obra missionária vai falhar. Sem fé, sem oração, tá? E ele diz aqui, olha só, sem sacrifício, tá? É claro que a gente não está aqui falando sobre os sacrifícios da lei, não. Sacrifício de estar fazendo a obra do Senhor. Existem coisas nas nossas vidas que a gente precisa sacrificar. No bom sentido, é eliminar, tirar da nossa vida aquilo que nos impede de fazer a obra. Então, veja bem, sem a disposição de me lançar no campo, tá? Eu não tenho essa coragem, eu não vou, enfim. Quando a gente elimina isso, quando a gente sacrifica isso, no campo eu preciso ter fé, no campo eu preciso ser movido por oração, não só as minhas, mas as dos meus irmãos. Isso é muito importante. Eu preciso entender que existe um povo que confia em mim, acredita em mim, e eu preciso dar continuidade ao meu trabalho. Ai, lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Assim, tanto os missionários quanto os que os sustentam devem... Olha só, devem ser... Assim, tanto o missionário e as pessoas que sustentam esses missionários necessitam serem pessoas de fé. Ou seja, tanto o missionário no campo, quanto quem está orando, quem está contribuindo, quem está ajudando, quem está se comunicando, quem está se responsabilizando por ele, também precisa ter fé. Pelo amor de Deus, isso é muito importante. Meu Deus do céu! Por quê, pastor? Porque esse missionário está obedecendo a Deus. E você fazendo isso também vai estar obedecendo a ordem de Deus. Pega a visão, ok? É a expansão missionária funcionando literalmente. É a expansão do reino literalmente sendo conduzido por servos e servas que estão com disposição para fazer. Ponto 3, objetivo de missões. Bom, qual é o objetivo das missões, pastor? Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Esse é o objetivo das missões. Esse é o objetivo de quem se predispõe aí. Perceba que eu volto a falar de Paulo, tá? Paulo se preocupou em levar Jesus Cristo a povos que sequer ouviram falar de Jesus, tá? A locais que sequer ouviram citar o nome de Jesus. E Paulo se preocupa em levar Jesus para eles. Logo, o tema principal da mensagem de Paulo, da mensagem missionária de Paulo, se vocês preferirem, era levar Jesus Cristo. Ah, meu Deus do céu, isso é lindo demais! Levar Jesus Cristo aos corações, torná-lo conhecido e, é claro, fazer com que ele fosse adorado em todo o lugar, pelo amor de Deus. Aqueles que fazem a obra missionária, diz o autor, meu Deus do céu, de maneira que honre a Cristo, terão todas as suas necessidades supridas. Aqueles que fazem a obra missionária, isso que é lindo que ele coloca pra gente, tá? Aqueles que fazem a obra missionária terão todas as suas necessidades supridas, porque ele faz a obra missionária na intenção de honrar o Cristo, tá? Levá-lo a ser adorado literalmente. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. É maravilhoso eu saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. Claro, claro. Se a presença de Jesus não estiver, não adianta. A gente, quando vai a campo,
né? A gente precisa entender, eu estou levando Cristo na minha mensagem, levando Cristo na minha mensagem, eu estou honrando literalmente meu Cristo. E o mais importante é saber que Ele está comigo nessa hora em que o seu nome está sendo propagado, levado e conduzido. Isso é muito bonito, isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Ah, Jesus, meu Senhor da glória, está conosco, não por acaso. O Espírito Santo atua por meio das nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não conhecem. É simples assim. O Espírito Santo é quem nos motiva, é quem nos incentiva, é quem nos impulsiona a levar o nome de Jesus a lugares que sequer ouviram falar dele. Volta a dizer, Paulo fez isso, né? E a gente pega o exemplo de Paulo para fazer o mesmo, levar o nome de Jesus a lugares aonde sequer ouviram falar de Jesus, ou até ouviram, mas receberam uma mensagem deturpada, deteriorada, e a gente precisa chegar lá com uma mensagem verdadeira, centrada, pautada no Cristo. E quem faz isso? O Espírito Santo. Recebemos ele para isso, pois é, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1:8, o Cristo diz, olha, ele vai descer com poder, virtude sobre a igreja. Vocês vão ser testemunha. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Atos 2, ele desceu, encheu a igreja, capacitou a igreja se sentiu impulsionada, levada, conduzida, avultada. Meu Deus do céu. Capítulo 2, 3... e capítulo 4, a obra missionária está em pleno vapor. Ainda no capítulo 8, a obra missionária está em pleno vapor. Temos um Filipe agora saindo e pregando para os gentios. Capítulo 9, ele entra em contato com um Paulo que era perseguidor, que agora vai deixar de ser perseguidor e vai ser apóstolo dele, literalmente, para levar o seu nome a diversas localidades e locais desconhecidos, com toda a evidência. Pois é, capítulo 10, Pedro acorda para a realidade após a revelação do lençol. Pois é, e o Espírito Santo entrando na casa de Cornélio faz com que Pedro acorde. Calma aí, pessoal, tá? A graça é para todos, não é só para a gente. Pelo amor de Deus, a obra precisa continuar sendo feita. Pega a visão, pelo amor de Deus. Quem é que impulsiona? Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Deixa ele te usar, deixa ele te levar. Meu Deus do céu! E aí, fechando aqui, né, esse ponto de abordagem do autor, ele diz que todo o apoio e planejamento da igreja local, para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares é fundamental. Veja bem, esse missionário é movido por fé, é levado por fé, tá? Sua pauta é levar Cristo, tá, às nações para ser adorado, tá, com toda a propriedade. Esse missionário honra a sua chamada. Esse missionário entende que Jesus está com ele. Esse missionário sabe que o Espírito Santo o impulsiona, mas esse missionário também sabe que a igreja local, a igreja responsável que o enviou, tá lhe dando também apoio, tá? Porque essa igreja também entende com toda a propriedade que o obreiro que lá está levando o nome de Jesus a ser conhecido. Então ele deve ser tratado com responsabilidade, amor, cuidado e atenção. Pega a visão, tópico de número 2. O cuidado integral dos missionários. Vamos lá. Ponto de número 1, ou subponto, se vocês preferirem, diz o seguinte: o cuidado integral. O cuidado integral já diz, né? Eu volto a dizer o que eu já disse, não é parcial, é integral. E esse integral aqui abrange não só o missionário, mas também a família do missionário. Vamos lá. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. A palavra-chave aqui é zelar. Zelar é cuidar, literalmente, meu Deus, desses obreiros. Volto aqui a lembrar do ponto 3 do tópico 1, né?
Porque esses missionários estão levando o nome do Senhor. Então, se estão levando o nome do Senhor, a igreja precisa entender que esse missionário precisa literalmente da sua ajuda. Então, cabe à igreja, tá, essa responsabilidade abrangente. Não é parcial, é total, é integral, literalmente, tá bom? Muito bem. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Sim, claro. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida missionária. Quando diz toda a esfera, tá? Claro, ele fala aqui sobre a questão financeira, sim. Ele fala sobre a questão espiritual, sim. Emocional, sim. Física, sim. Social, sim. Esse missionário precisa de acompanhamento pastoral? Sim. Ele precisa, pastor, necessita, principalmente quando a sua família está com ele no campo. Precisa. Porque os desafios serão constantes. Serão terríveis às vezes, serão assustadores às vezes. Então o acompanhamento pastoral é fundamental. Volto a dizer, mas a área que ele está não tem problema. Tem carta, tem papel, tem caneta. Escreve. Pelo amor de Deus, mas mantenha contato com esse missionário enquanto no campo ele estiver. Pega a visão, pelo amor de Deus, tá? Então em todas as áreas a igreja precisa estar cuidando dos seus missionários. Em todas as áreas, eu volto a dizer aqui, todas as áreas quais são? Na parte financeira principalmente, meu Deus do céu. Sustento financeiro é importante. Espiritual, assistência espiritual é fundamental, ok? Pelo amor de Deus. Tá? O emocional, né? A psique desse irmão que está no campo precisa de um acompanhamento, gente. O negócio é sério. Se crentes em casa, locais, precisam de acompanhamento, precisam de um cuidado integral. Imagina quem no campo está. Pois é, meu Deus do céu. Vamos lá, isso é muito importante. Bom, para esse acompanhamento, tá, pastoral, o missionário está no campo. No campo. Esse missionário está no campo. Ele diz aqui com amor e respeito. Vamos lá. Acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito. O acompanhamento pastoral deve incluir aqui amor e respeito a esse guerreiro. Porque veja bem, ou a essa guerreira, porque veja bem, é muito comum, né? Quem não entende, querer criticar, querer falar mal, não se dispor a orar, a fazer. É muito fácil, né? Então, essa obreira precisa de respeito e precisa de amor. Tá bom? Principalmente acompanhamento pastoral aqui. É fundamental, meu Deus do céu. Bom, ao longo do Novo Testamento, vemos a preocupação constante da igreja ou das igrejas com os missionários que pregavam o evangelho em lugares distantes. Filipenses 1, 3 a 11. Temos aqui uma pauta falando sobre esse cuidado e essa preocupação. Isso é lindo demais. Por isso, esse cuidado e respeito também ao planejamento de visitas. Olha só, é o que eu estou falando aqui. Tá? Pastor, mas eu não tenho como ir lá visitar. Existem muitos obreiros, né, muitas igrejas que enviam seus missionários para outros países, como por exemplo algumas regiões da África. E o que eu acho bonito às vezes é que esses pastores, né, às vezes vão para esses lugares dar assistência, né, e ver a obra literalmente de perto. Isso também é muito importante. Se você pode ir, não custa nada. É uma forma de você estar perto do seu obreiro, é uma forma de você ajudá-lo cada vez mais e até também fazer missões. Tá bom? Então isso é muito importante. Eu não vou porque eu não tenho condições. Se eu tivesse condições eu iria, com certeza. Né? E seria muito bom preparar o terreno para receber aqui o pastor, tá, no campo missionário. Isso é lindo demais. Imagina a alegria desses missionários no campo, né, com igrejas, com famílias conversas, recebendo o pastor que o enviou. Fala sério, pelo amor de Deus. Bom, no segundo ponto aí, uma agenda
quanto à volta do missionário. Uma agenda quanto à volta. Vamos lá. O que ele quer dizer com isso aqui? Também podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Sim. As igrejas, ele coloca aqui até esse exemplo, né? Recebiam, né, os apóstolos com alegria. Sim. Isso deve também ser feito com os nossos missionários. Às vezes o missionário chegou, ninguém nem sabe que ele chegou. Aí um culto lá, missionário fulano chegou, tá aí com a gente. Vamos ver o missionário, ele tem experiência para contar. Não, querido, faz uma recepçãozinha. O cara tava lá se matando no campo, manteve um feedback, registrou os fatos, trouxe tudo para você. Trata o cara com carinho, com respeito, pelo amor de Deus. Faz uma boa recepção, ensina a igreja a recebê-lo. Que isso? Eu vejo missionários chegar, né, em igrejas por aí, nem parece que o cara chegou. Não, o cara está lá se matando, o cara está lá dando a vida, dando sangue, sacrificando a família. E chega e é assim? Não. Honra, pelo amor de Deus. Olha só o que ele coloca aqui. Eu entrei numa areazinha simples, apenas uma recepção na chegada, mas olha o que ele coloca pra gente quanto ao cuidado que a igreja deve ter com o seu missionário. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui é sério demais. Olha o que ele diz aqui. Teu missionário retornou? Entendeu? Dá férias para ele. Deixa ele curtir um pouco com a família, entendeu? Paga uma pousada para ele aí lá na região dos lagos, não custa nada. A igreja pode. Quem não pode sou eu que não tenho dinheiro, mas ele pode, a igreja pode. Paga lá pro teu missionário, gente. Vamos parar com isso. O cara se matou, já volta a dizer aqui, sacrificou a família, sua vida para fazer a obra do Senhor. Custa você recebê-lo bem? Bota ele lá, férias, dá férias para ele, vai gozar as férias, querido. Tá? Fica aí uma semana com a tua família aí. Aí ele coloca mais ainda, tratamento, consultas, pelo amor de Deus, gente. Isso é muito importante. Como esse missionário não se sente? Hein? Como é que esse guerreiro que foi fazer a obra não vai se sentir? Pelo amor de Deus, né? Pega a visão. Bom, eu falei aqui, ele bota aqui lazer, bem como atividades de cunho administrativo, assim abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral. Abraçar o missionário, abraça o teu missionário, honra o teu missionário, respeita o teu missionário, ama o teu missionário, cuida do teu missionário, ok? Da tua missionária, cuida do teu obreiro, cuida do teu soldado que está lá no campo de frente, está lá na linha de combate, trata bem dele, cuida bem dele, pelo amor de Deus. Literalmente ele está cumprindo o que Paulo disse: milita comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Porque quando ele se lançou no campo, ele disse: eu não quero embaraços na minha vida, eu quero fazer a vontade do Senhor, eu quero estar pronto, desprendido de preocupações para poder fazer a vontade do Senhor, guerrear. Combati o bom combate, pois é, ou estou combatendo o bom combate. Espero acabar a carreira, mas enquanto isso, a gente continua fazendo. Trata bem do teu missionário, cuida bem da tua missionária. Pega a visão. Tópico de número 3. Maneiras práticas de se comprometer com... Olha só, maneiras práticas de se comprometer com o missionário, ou com os missionários. Número 1, comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Tudo tem que haver comunicação. Isso aqui vale até a gente voltar a citar novamente. O que? Contato é fundamental. Feedback, tá? Missionário no campo, você aqui, comunicação é fundamental. Tem que haver. Ok? Vamos lá. Esse princípio, tá? Esse princípio encontramos na Bíblia quando lemos: comunicai aos santos nas suas necessidades. Romanos 12:13. Nesse sentido, diz ele, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular e necessidades missionárias. O que ele diz aqui? Comunicação regular. Lemos que esse missionário no campo tem que manter o quê? Uma agenda
E nessa agenda, é claro, ele tem que estar mandando aqui notícias, fatos dos que estão acontecendo, do que está sendo feito, relatórios. Ele precisa manter essa agenda de relatórios diariamente, constantemente, sempre que possível. Ele tem que manter. Se ele tem que manter essa agência, tá, de relatórios sempre, imagina como não é o que ele coloca aqui, tá? A igreja precisa se comprometer com a comunicação. Então, se o missionário no campo está mantendo aqui uma agenda, né, de relatórios, essa comunicação é fundamental, é essencial, é importante, mas precisa ser mantida. Pegou a visão? Então, a igreja precisa manter essa linha de comunicação, porque através da mesma ele vai descobrir as necessidades do missionário, o que realmente o missionário precisa e o que realmente ele está passando. Bom, nesse sentido é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita num momento do culto regular por meio de e-mail, telefone, mensagem. Comunicação como deve ser feita? Olha o que ele diz aqui. Pastor, volta a dizer, mas lá não tem problema. E-mail, cartas, tá, carta, ele botou aí, pelo amor de Deus. Tá? Então essa comunicação precisa ser regular. Ok? Muito bem, a ideia de que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Então, a comunicação é fundamental. A comunicação é importante, tá? Tudo na obra de Deus, tudo nessa vida, para ser mais exato, precisa de comunicação. Na obra de Deus não é diferente, precisa de comunicação. Assim como a igreja precisa se comunicar, né, com os seus irmãos sobre as necessidades uns dos outros, tá? A igreja local precisa se comprometer em manter essa comunicação com o missionário no campo, ok? Mantendo essa comunicação com o missionário no campo, a igreja precisa tratar da agenda, tá, em que lhe é enviada pelo missionário, falando dos relatórios. Esses relatórios a igreja precisa manter e apresentar também para a igreja, sempre. Isso é fundamental. A igreja precisa manter essa agenda de comunicação do missionário com a igreja sempre. Isso é fundamental. A igreja precisa saber o que está acontecendo, o que está fazendo, aonde está indo sua contribuição, para onde está indo sua oração. A igreja precisa acompanhar esse missionário. 2. Doar para suprir as necessidades. Bom, a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil, sim. Com certeza, né? Mas vamos lá. No meio do estresse e da luta, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja. Olha só, principalmente quando se deparam com escassez no campo. Olha só, nesse sentido é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, e assim as igrejas se sinta convocada ou sintam-se convocados a cooperar nas doações nas doações como a igreja de Corinto foi convocada a fazer. Olha que coisa interessante essa pauta que ele coloca pra gente. A vida no campo é difícil. Nós temos aqui, né, o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre as suas dificuldades que ele passou. Mas eu não preciso ir lá no Antigo Testamento, sangue de Jesus tem poder. Mas eu não preciso ir lá na igreja primitiva, a história de Paulo, não. É só acompanhar a história da igreja através dos séculos. No tempo presente, as dificuldades que se é para pregar o evangelho ainda em muitos lugares. Pois é, então a vida no campo é desafiadora, ok? Então é muito importante isso aqui. E é importante que essa comunicação faça com que a igreja se sinta também na obrigação de ajudar o seu missionário. Orar e jejuar pela causa. Vamos lá. Bom, comunicar as necessidades é o primeiro ponto. Segundo, doar e suprir as necessidades é o segundo ponto. Terceiro, orar e jejuar pela causa. Vamos lá.
Bom, a gente já vem falando sobre essa questão, né? Principalmente na lição anterior, a gente falou muito sobre a questão da oração pelos missionários. É claro que entrou a pauta da contribuição, mas aqui a gente falou também sobre essa questão da comunicação, e aqui ele fala com muita propriedade sobre essa comunicação. Perceba que aqui ele coloca mais uma vez a questão da oração em evidência, mas também coloca o jejum. Será que eu preciso orar e jejuar pelos meus missionários, pelas minhas missionárias? Claro que sim. Não custa nada. A gente não sabe exatamente o que eles estão passando. Então, a necessidade de oração é muito importante pela vida dos missionários. E, claro, jejum também ajuda, tá? A vida desses missionários a se comprometerem cada vez mais com a obra que abraçaram. Ok? Bom, nesse sentido ele diz que é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo para orar e jejuar pelos seus missionários no campo. Sim, isso é muito importante. Tá? A igreja deve ter essa preocupação em pauta com toda a propriedade. Tá? Note que a oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Atos 13 relata isso com toda a propriedade. Os irmãos não só oraram, como jejuaram pela vida dos irmãos que estavam indo. Coisa linda isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso é uma preocupação responsável demais da conta. Que é isso? Outro assim, além de convocações, tá? É muito importante o comprometimento individual também de quem está indo. Orar e jejuar também é muito importante. Ok? Muito bem, então a lição de hoje ela traz para a gente essa preocupação, né? Essa responsabilidade de cuidar dos nossos missionários com toda evidência. Tá? Como, pastor? Me comunicando com eles sempre. Ok? Fazendo mais o quê? Doando para suprir as necessidades deles quando eles precisarem, porque na verdade eles precisam, literalmente. E é claro, orando e jejuando pela causa deles, ou pela vida deles de modo geral, é fundamental. Tá? Bom, assim nós chegamos à conclusão dizendo com toda a propriedade o que o autor coloca para a gente. A lição nos estimula, tá? A lição nos estimula a conhecer, tá? A conhecer as necessidades, tá, dos missionários. A igreja precisa conhecer a necessidade dos missionários. Essa lição nos estimula também a perceber que as famílias desses missionários precisam de apoio, de assistência, de oração, com toda a propriedade. E como é que a gente vai cuidar dos nossos missionários? Orando, contribuindo e mantendo assistência literalmente na comunicação. Isso é muito importante. Pega a visão. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Beijo.